Olá! Na aula de hoje vamos resolver a questão 16 do vestibulinho da ETEC do segundo semestre de 2018. Uma questão ambiental relevante na atualidade remete ao acúmulo e ao descarte de resíduos sólidos. A indústria nuclear é responsável pelo armazenamento e controle dos rejeitos que produz. Suponha que uma indústria nuclear armazene seus resíduos em recipientes cilíndricos, cuja altura é igual a 4 metros e o diâmetro da base igual a 12 metros. Contudo, devido a mudanças operacionais, decide-se alterar a altura e o raio desses recipientes cilíndricos de tal maneira que o novo recipiente tenha volume igual a 62,5% do volume do recipiente anterior e que esse novo recipiente possua raio da base igual a metade do raio da base do recipiente anterior. É dado pela questão a fórmula que calcula o volume de um cilindro. Para calcular o volume do cilindro, basta termos o valor do raio e o valor da altura desse cilindro. Lembrar que é o raio da base, porque o cilindro tem as suas bases em forma de círculo. Então, calculando o produto entre π, o valor do raio elevado ao quadrado, multiplicado pela altura desse cilindro, é encontrado a capacidade de armazenamento de um recipiente cilíndrico. Dessa forma, a altura do novo recipiente cilíndrico deve ser em metros e igual a 8, 10, 15, 20 ou 40. Vamos iniciar aqui destacando no texto do enunciado as informações que são relevantes. A fórmula para calcular o volume do cilindro já foi dada pela banca examinadora, foi dada pela questão. Então você não precisa saber de cor como calcula o volume de um recipiente cilíndrico, ou seja, você não precisa saber de cor a fórmula para calcular o volume do cilindro, porque a questão já deu, já apresentou. As duas variáveis, altura igual a 4 metros, ou seja, aqui nós temos o valor de H, e o diâmetro da base igual a 12 metros. Ora, aqui na fórmula fala de raio. O raio é dado por diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Logo, o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio desse cilindro vale 6 metros. Vamos iniciar aqui com essas duas informações. Nós temos para o cilindro 1, para o cilindro 1, nós temos altura igual a 4 metros e o raio igual a 6 metros. Para calcularmos o volume, no caso o volume 1, π vezes r elevado ao quadrado. Vale lembrar que πr elevado ao quadrado é a área do círculo, portanto, o círculo é a base do cilindro. Então, para calcular o volume desse cilindro, basta multiplicar a área da base vezes a altura. Então, o volume 1
é igual a π. Vale lembrar que π é um número irracional, portanto, ele tem um valor aproximadamente 3,14. Então, esse valor de 3,14 nós já substituímos na fórmula 3,14 vezes o valor do raio, 6 metros, 6 elevado ao quadrado, vezes o valor da altura h, que é igual a 4 metros. Então, o volume 1 é igual a 3,14 vezes o 36, porque 6 elevado ao quadrado, 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. Potenciação de números naturais. Vezes 4, que é o valor da altura. O volume 1 vai ser igual a 3,14 vezes 36, resulta em 113. 113,04 vezes o valor da altura, 4. Ao multiplicar 113,04 por 4, encontramos o valor de 452,16 metros cúbicos. Então, aqui encontramos o valor do recipiente 1, do primeiro cilindro. Por que nós temos que encontrar esse valor primeiramente? Porque no enunciado diz que o novo recipiente cilíndrico ele deve ter 62,5% do volume do recipiente inicial, do primeiro recipiente. Então, nós já encontramos esse volume, esse valor. Continuando a resolução da questão 16, o novo recipiente cilíndrico, então, o cilindro 2, tem a altura, que é o valor que nós temos que encontrar para a questão, e o raio. O raio diz que o raio do novo recipiente é a metade do raio do recipiente anterior. Se o recipiente 1 tinha 6 metros de raio, o recipiente 2 tem raio igual a 3 metros, que é a metade de 6, 3 metros. Outra informação importante diz que o volume do segundo recipiente, do novo recipiente, é igual a 62,5% do volume do primeiro recipiente. O volume do primeiro recipiente nós já encontramos, 452,16. Logo, o volume 2, que é igual a 62,5%, na sua representação decimal, é 0,625. Basta caminharmos duas casas, porque é por 100, então a vírgula vem aqui do lado esquerdo aqui do 6, então 0,625 vezes o volume 1, que é 452,16. Multiplicando então, para encontrarmos o volume 2, para encontrarmos o volume do novo recipiente, ao multiplicarmos aí 0,625 por 452,16, encontramos 282,6 metros cúbicos. Essa informação é necessária. Por quê? Porque temos que encontrar a altura. Se o volume 2 é igual a π vezes o R2 ao quadrado vezes a altura 2, logo,
Se eu tenho esse volume 2, que nós acabamos de encontrar, 282,6, o π vale 3,14, o raio 2 é 3 metros, logo encontraremos aí a variável H2, que é a altura do novo cilindro, do novo recipiente. Então, o π vale 3,14 vezes o raio 3 metros elevado ao quadrado, vezes a altura 2, que é o valor que desejamos encontrar. E essa fórmula nos dá o volume. O volume 2 nós já temos, que é 282,6. Logo, H sairá em metros, né? Bom, 3,14 vezes 9. Por que vezes 9? Porque o 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Vezes a altura desse cilindro 2, igual a 282,6. Multiplicando aqui 3,14 vezes 9, nós encontramos 28,26 vezes H2, a segunda altura, a altura do novo cilindro, igual a 282,6. Bom, uma equação do primeiro grau, simples, onde a nossa variável H está sendo multiplicada por 28,26. Processo multiplicativo, vamos isolar então H2, que vai ser igual a 282,6 dividido por 28,26. Ao fazermos essa divisão, H2, ao fazermos a divisão de 282,6 dividido por 28,26, vamos ter que completar a quantidade de casas decimais, 2 casas após a vírgula no divisor, 2 casas após a vírgula no dividendo. Com isso, nós excluímos as vírgulas, então ficamos com 28.260 dividido por 2.826. Pegando aqui até a unidade de milhar, 2.826 dividido por 2.826 dá 1. E 1 vezes o 2.826 dá o próprio 2.826, que dá resto 0. Cai o 0 aqui, forma o número 00, não tem como dividir, acrescenta 0 no quociente, que vai dar o resto 0 do mesmo jeito. Portanto, encontramos a resposta para a nossa questão 16. Ao dividir 282,6 dividido por 28,26, nós encontramos 10 metros. 10 metros. Voltando nas alternativas, encontramos a alternativa B, a alternativa correta, a alternativa B, 10 metros. Alternativa B. Valeu, obrigado.